Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vai? Hoje vamos ler e refletir juntos sobre o capítulo 17 do livro Sabedoria de Salomão. Vamos lá? A escuridão e a coluna de fogo. Ó Deus, os teus julgamentos são maravilhosos e difíceis de entender, e por isso as pessoas sem instrução se enganam. Quando os pagãos pensavam que tinham escravizado o teu santo povo, uma noite sem fim os prendeu, e eles ficaram prisioneiros da escuridão. Trancados dentro das suas casas, eles estavam longe do teu eterno cuidado. Pensavam que os seus pecados cometidos em segredo estavam escondidos atrás da cortina escura do esquecimento. Cheios de medo e apavorados por fantasmas, eles se separaram uns dos outros. Nem mesmo as suas casas, onde eles se esconderam, podiam protegê-los do medo. Barulhos de todos os lados os espantavam, e fantasmas medonhos com caras pavorosas apareciam para eles. Não havia fogo que pudesse lhes dar luz, nem mesmo a luz brilhante das estrelas podia iluminar aquela noite medonha. Para eles, havia somente um fogo que os enchia de medo, um fogo que queimava por si mesmo. E quando aquela visão desaparecia, eles imaginavam que o que podia ver era pior do que aquilo que não podiam mais ver. As mágicas deles falharam completamente, e a sua inteligência de que tanto se orgulhavam deu em nada. Pois aqueles que prometiam expulsar das pessoas doentes os medos e as doenças, eles mesmos foram atacados por um medo ridículo. Mesmo quando não havia nada terrível para os espantar, eles ficavam assustados por causa dos monstros que passavam e por causa das cobras que assobiavam. Eles morriam de medo e não tinham coragem nem de olhar para a escuridão, pois a maldade é covarde e condena a si mesmo. Os maus, cheios de remorsos, imaginam sempre que vai acontecer o pior. Afinal de contas, o que é o medo? É rejeitar a ajuda que a razão pode dar. Quanto mais deixamos de aproveitar essa ajuda, mais terrível nos parece a causa desconhecida do nosso sofrimento. Os egípcios estavam presos naquela escuridão, mas ela não tinha nenhum poder, pois vinha do fundo do mundo dos mortos, aquele reino que não tem poder para fazer nada. Como costumavam, todos dormiam a noite toda, mas eram perseguidos por fantasmas medonhos. Estavam paralisados sem forças para se mexerem, por causa do terror que eles não esperavam e que caiu de repente sobre eles. Cada um caía no lugar onde estava, como se estivesse numa prisão sem trancas. Agricultores, pastores de ovelhas e os que faziam um trabalho pesado nos campos, sobre todos caía de repente o mesmo castigo, e a mesma coisa acontecia com todos. A mesma corrente de escuridão os prendia. O assobio do vento, o canto melodioso dos pássaros nas árvores cheias de flores, o som agradável de água correndo com força, o barulho das rochas que despencavam, os pulos dos animais invisíveis que brincavam, os rugidos dos animais selvagens ou os ecos nas cavernas das montanhas. Tudo isso os enchia de medo e os paralisava. O resto do mundo recebia a luz brilhante do céu e todos faziam sem dificuldade os seus trabalhos. Somente os egípcios ficaram cobertos por uma escuridão pesada, que era uma imagem do escuro mundo dos mortos, para o qual todos eles iriam. Mas eles eram para si mesmos uma carga mais pesada do que o peso da escuridão. Esse foi então o capítulo 17 do livro Sabedoria de Salomão. E aqui mais uma vez há uma referência aos egípcios e por que Deus de fato jogou a sua ira contra aquele povo. Deus fez com que eles tivessem medo, medo do escuro, medo da escuridão profunda, e que naquele momento todos os medos aflorassem naquele povo. De fato, Deus protegia o seu povo, mas jogava a sua ira com toda a força nos povos que não seguiam os seus mandamentos e que perseguiam o seu povo que tinha sido escolhido. Bem, esse foi o capítulo 17. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Um forte abraço e até mais.